9h06, bom dia a todos. Dia Zaidan. Há cerca de 2 horas, a redação do New York Times publicou no Twitter a informação de que Erdogan, o ditador turco, quer um arsenal nuclear na Turquia. Sabe que há 50 bombas atômicas na Turquia, perto inclusive da fronteira com a Síria, mas elas são dos Estados Unidos, ainda dos tempos da Guerra Fria. Bom lembrar que a Turquia faz parte da OTAN. Aliás, tem o segundo principal exército da OTAN, só inferior, é óbvio, aos Estados Unidos, né? E o Erdogan tem se distanciado da OTAN, tanto que está comprando um sistema de mísseis antiaéreos da Rússia, à revelia da OTAN. Todos sabemos que há uma relação tensa com os Estados Unidos de Trump e, ao mesmo tempo, a Turquia era vista há pouco tempo como não só do ponto de vista geográfico, por dar acesso à Ásia Central e também ao Oriente Próximo, né? Síria, Iraque, Irã, são todos próximos ali, mas também pelo fato de que seria a ponte entre o mundo islâmico e o mundo ocidental. E a Turquia cada vez mais se distancia do Ocidente e agora Erdogan fala em desenvolver um arsenal nuclear. É óbvio que isso desencadearia imediatamente a chamada corrida nuclear. Os outros países da região não ficariam de braços cruzados e teríamos uma nova onda de desenvolvimento de armas nucleares, desta vez no já instável e complexo Oriente Próximo. Que loucura! A Turquia, que foi considerada o país do Oriente Médio que deu certo sob o ponto de vista dos europeus, né? Porque foi o que mais se aproximou ali de uma política econômica e de uma política mesmo, uma administração parecida com os países desenvolvidos e tal, com o radicalismo muito controlado. Eu me lembro, eu fui à Turquia em 2009, inclusive para uma reunião do Fundo Monetário Internacional, e a gente queria ser tudo. A Turquia era um exemplo do que o Brasil precisava ser, um banco central independente, contas públicas equilibradas, inflação controlada, muito investimento estrangeiro, né? E, de repente, o Erdogan foi crescendo, aquela sensação de que o radicalismo tinha sido superado, ficou claro que eram em bases muito frágeis, né, Zaidan, que não havia uma consolidação dessa nova cultura mais pró-mercado, mais desenvolvimentista, mais focada no comércio e nos negócios, e uma aliança forte com os Estados Unidos, que também dava a impressão de que já seria uma coisa consolidada, e isso tudo foi por terra. A Turquia hoje o maior aliado dele é o enxadrista Vladimir Putin. Pois é. Não, e outra, a economia foi por água abaixo, eles estão com inflação alta, eles estão com juros altíssimos, eles sofreram uma desvalorização quase como a Argentina sofreu aqui, guardadas as proporções, mas uma desvalorização muito forte 1 ano e meio atrás, e não conseguiram mais se recuperar, e agora entra nessa coisa, quer dizer, toda a tirania do Erdogan foi crescendo nesses últimos 2 anos, mas de qualquer forma a economia também, todo o avanço que tinha sido feito na última década foi por água abaixo. E você sabe que a Constituição da Turquia estabelece um Estado laico, as Forças Armadas como garantidoras de um Estado laico, isso desde o fim do Império Otomano, né, com a Primeira Guerra Mundial. Isso foi para o espaço. Hoje você tem um autocrata e que imagina, inclusive, a expansão da Turquia para ser de novo o centro de defesa do Islã no mundo.